Amém. Eita glória. Jesus, ele sempre tem um alimento bom para a sua igreja. O alimento que Jesus tem para dar, o mundo não pode dar. Amém? E hoje nós vamos ser alimentados por Ele, pela palavra dEle. Só ela tem condição, só a palavra de Deus, pura, limpa, tem condição de alimentar a nossa fome e a nossa sede, de saciar a nossa fome e a nossa sede da justiça de Deus. Sim, porque o mundo tem fome e sede de justiça, que não é a justiça de Deus. Mas o nosso espírito recriado em Cristo Jesus, nascido de novo dentro do reino de Deus, tem uma fome e uma sede de uma justiça que não é a que o mundo oferece. É uma justiça eterna, uma justiça infalível, uma justiça que somente ela é capaz de operar no sobrenatural. E nós temos fome e sede dela. Amém? Então, hoje nós vamos falar, como não podia deixar de ser, eu estou sempre falando dele, do reino de Deus. Vamos continuar falando dele, porque nós precisamos estar lembrando do reino de Deus constantemente. E nós vamos falar uma coisa importante relacionada ao reino de Deus. Onde está firmada a esperança do cristão? Onde deve estar firmada a esperança cristã? Amém? Então, o que é que acontece? Antes da gente conhecer o reino de Deus, quando a gente está no mundo, longe de Deus, as nossas expectativas, elas vão estar nas coisas que os reinos deste mundo, sim, porque o mundo tem reinos, tá? Nunca deixou de ter, apesar de os sistemas de governo terem mudado com o tempo, isso não quer dizer que os reinos deixaram de existir, não. Continua. Para Deus, tudo é reino. Viu? Então, os reinos desse mundo, eles oferecem uma glória. Eles têm uma glória. E aí, quando a gente está longe de Deus, a gente coloca a nossa esperança nessa glória, né? O mundo está oferecendo, os reinos do mundo estão oferecendo uma glória, estão oferecendo e as pessoas estão colocando as expectativas nessa glória desses reinos desse mundo. Amém? Se você puder abrir lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9, você vai ver uma coisa que Satanás falou, e falou muito bem falado. Eu vou ler na versão Almeida, certo? Almeida Corrigida Fiel. Mas na versão que você lê, você vai entender a mesma coisa. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. É exatamente aquele momento em que o diabo estava tentando Jesus. Então, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe, preste atenção agora, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então veja que os reinos do mundo têm uma glória. E as pessoas criam expectativas em cima disso. Tem um resplendor, não é verdade? Mas a gente sabe que essa glória e esse resplendor dos reinos desse mundo, elas são passageiras. Não se comparam à glória do reino de Deus. Esse que nós estamos lá dentro agora, nesse momento. O reino de Deus, que é aquele que Cristo veio anunciar. Se você prestar atenção, você vai ver que todas as palavras que Cristo diz é relacionada ao reino dele. Quando ele saiu do deserto, depois que ele foi tentado pelo diabo, e ele iniciou o seu ministério, a primeira coisa que tem dizendo é que ele saiu anunciando o reino de Deus. Então, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Nós precisamos estar com esse reino na mente, constantemente, lembrando deste reino, que foi o que Cristo veio anunciar. A gente sabe que nada do que esse mundo possa oferecer vai ter o poder e a capacidade de preencher ou saciar os anseios do coração humano, porque Deus
criou, ele nos criou, criou o homem à sua imagem e semelhança. Então não tem como a glória deste mundo, os poderes que esse mundo oferece para encherem a ansiedade, o anseio que existe lá dentro. Porque esse anseio é de coisas eternas. Não é de coisa passageira, não é de coisa mortal. Só que o homem não entende. Vamos ver onde é que tem escrito isso? Eclesiastes 3:11. Está lá, bem claro. O que foi que Deus fez e o que foi que Deus colocou no coração do homem. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler aqui na NVI, certo? Está mais claro. A linguagem está mais clara, mas você vai entender na linguagem que você lê aí. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vê? Está dentro do coração do homem este anseio, ele não consegue entender e acha que a glória deste mundo, né, quando ele não conhece Deus, quando ele não conhece o reino de Deus, acha que os poderes desse mundo, que a glória desse mundo vão conseguir saciar aquele anseio que ele tem no coração. E ele não entende muito bem. Então, meus queridos, colocar as esperanças nas coisas desse mundo sempre vai gerar decepção. Porque esse mundo é injusto e mau, apesar de que ele tem uma glória, né? Tem coisas boas, tem coisas agradáveis, mas ele é injusto e mau. E a gente se ilude muito. De uma hora para outra, queridos, a gente está lá numa bonança, longe de Deus, mas numa bonança, achando que nada de mal vai acontecer, mas de uma hora para outra as situações mudam de boas para ruins, tá? E se a gente não está firmado no conhecimento do reino de Deus, a gente vai se deixar levar. Se deixa levar, porque o mundo é assim. Injusto e mal, como eu acabei de dizer. Está tudo bem. Tudo às mil maravilhas. Um lucro, uma beleza, um sucesso. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco acaba. A gente não vê, a gente está cansado de ver na mídia, né? Nas revistas caras, quando a gente lê, né? As pessoas lá, todas maquiadas, cheias de Photoshop, cheias de cirurgias plásticas, né? Elas fazem de tudo, eles ganham muito dinheiro. As pessoas famosas, os reis da terra, cheios de sucesso. Daqui um pouco mais, a gente vê uma notícia ruim. O casamento da pessoa foi a pique. Filho morreu num acidente. A pessoa se meteu no mundo das drogas, ficou sem esperança. Não é assim que acontece? Daqui a pouco ela está cheia de dinheiro, com o rosto dela estampado em todas as revistas, sendo falada por todas as bocas, no mundo inteiro, às vezes, no país inteiro, no mundo inteiro. Daqui a pouco, ela está um bagaço, está no fundo do poço. Ninguém mais se lembra dessa pessoa. E se lembra dela, se lembra com pesar. Olha, fulano, fulana, era tão famoso. E agora está na lama, perdeu tudo. Não é assim? A gente não vê isso acontecer sucessivamente, não é? Abra lá em Salmo 119 e vamos ler aqui uma grande verdade. Salmo 119, a partir do versículo 4. Salmo 119 é um salmo bem grande, né? O maior salmo da Bíblia. E ele está cheio de coisas maravilhosas, cheio de informações maravilhosas para nós. E lá no versículo 4 diz o seguinte: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, na NVI diz decepcionado, então não ficaria confundido ou decepcionado, atentando eu para todos os teus mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. A gente precisa se lembrar disso aqui. Olhe, não tem como você não se decepcionar se você não estiver lembrando constantemente, desejando, buscando e lembrando constantemente do reino de Deus e da sua justiça, como Jesus falou. Não tem. Porque, hora ou outra, se você não estiver trazendo isso à sua memória, não estiver lembrando que você está dentro de um reino, que é um reino que tem tudo, que você não precisa de mais nada lá, que você está totalmente suprido, que é um reino de vida eterna, que é um reino da justiça dele é infalível, que tudo aquilo que Jesus promulgou lá dentro se cumpre. Se você não estiver lembrando disso o tempo todo, você vai se decepcionar. Essa é a nossa tendência. Se deixar levar e colocar nossas expectativas em coisas naturais, em coisas passageiras. E a gente, mais cedo ou mais tarde, se decepciona. Você sabia que o amor que a gente sente por uma pessoa, ele pode passar? O amor da carne? O amor, ele passa. Isso as pessoas casadas, elas entendem bem. Você casou agora, né? Vai para a lua de mel, beleza. Daqui a pouco, passa-se 1 ano, passa-se 2, passa-se 3, aí vem as provas, vem os filhos, vem as tribulações, e aí você já não se lembra mais daquele amor inicial. Você já não olha mais para o seu cônjuge com aquele mesmo interesse. Ele passa. E aí, se você não tiver casado com uma pessoa fundamentado na promessa de Cristo, fundamentado em algo superior, fundamentado em algo sobrenatural, você não espere muito tempo que esse casamento vai ruir, que é o que eu acabei de falar. Pessoas famosas que se casam movidas por paixão, por amor. Eu amo fulano, amo fulana. O amor acaba. E aí, o que é que sobra? Separação. Porque não está fundamentado na rocha. Está fundamentado na carne. E a palavra de Deus não diz que aquele que semeia na carne colhe o quê? Destruição. Então não espere fazer as coisas movido só por sentimentos, sem estar fundamentado na rocha, que dure não. Vai ser destruído. Não tem por onde. A palavra de Deus, ela não mente. Mas aquilo que você semeia no Espírito é para a vida eterna. Quem semeia no Espírito colhe para a vida eterna. Amém? Lá em Mateus 11, 28 ao 30, a gente vai ler. Se você não quiser abrir, não precisa. Essa palavra é bem conhecida. Mateus 11, 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Ele disse, o meu fardo é leve. Seu fardo está muito pesado. O jugo que está sobre o seu pescoço está forçando você. O governo que está sobre a sua vida está difícil. Então você precisa sincronizar com o reino de Deus agora, porque eu acho que você se afastou um pouquinho. O jugo é suave, o de Jesus, e o fardo é leve. Então você precisa sincronizar de novo com o reino de Deus, se lembrar que você está dentro desse reino e que a justiça desse reino é diferente da desse mundo. Senão você vai se abater mesmo. Vai se abater. E como eu disse na pregação anterior, numa pregação eu estava fazendo domingo, na outra igreja, vem o diabo, você estando fraco, você sem se lembrar do reino de Deus e da justiça infalível que opera nele, vem o diabo, te dá uma chave de pescoço, te aplica uma tesoura, você vai para o chão e só a misericórdia. Só a misericórdia de Jesus. E Jesus tem misericórdia. Muitas vezes a gente vai para o fundo do poço, está lá acabado, derrubado, e Jesus vai lá resgatar, porque ele é bom. Mas a gente não quer
chegar nessa situação de Satanás vir, esbufetear e derrubar e a pessoa ficar, né? Como muitas vezes acontece. Mas só acontece, irmãos, dentro da igreja, só acontece com as pessoas quando elas realmente não estão lembrando do reino de Deus. Elas não estão trazendo a memória. A gente precisa lembrar. A promessa de Jesus, ela é infalivelmente cumprida. Todas as promessas. E tem uma em especial que a gente vai falar na frente. Ele não fala, não promete nada para não cumprir. Amém? Então, conhecer, entender e estar sempre lembrando do reino de Deus e da justiça que opera nele gera em nós uma esperança. Como eu falei aqui no início da pregação, vamos falar sobre a esperança. Então, vou entrar agora nessa esperança. Gera em nós uma esperança que não pode ser decepcionada. Você vai colocar a sua expectativa em algo que não pode decepcionar, não pode falhar. E essa esperança gera uma perseverança em continuar desejando ou buscando e anunciando o reino de Deus, enquanto a gente está por aqui ainda. Então, veja, o conhecimento do alto, o conhecimento do reino de Deus, ele traz dentro do seu coração uma esperança diferente da que o mundo provoca dentro de você e traz em seguida uma perseverança. E essa perseverança, ela não é abalada. Pode chover canivete, podem vir más notícias, você continua como um soldado de guerra, indo, e não tem quem lhe abale, nem quem lhe derrube. Amém? Abra lá em Romanos 5. Romanos 5, versículo do 1 ao 5. Romanos, capítulo 5, a gente vai ler do 1 ao 5. Essa passagem é uma maravilha. Então, está escrito assim, o apóstolo Paulo aqui falando para os cristãos de Roma. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja só de onde vem a esperança. Você sabe o que é se gloriar? Se gloriar é se orgulhar. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se orgulha na esperança da glória de Deus. Porque ele não sabe, ele sabe, aliás, que não estava passando toda aquela tribulação que ele passou em vão. Ele sofreu muito. Ele sofreu demais. A gente vê a história dele na Bíblia. Não foi brincadeira o que Paulo passou. E ele diz aqui, eu me orgulho de passar por tudo isso. Como é que alguém se orgulha de sofrer? Por causa da glória de Deus. Por causa do reino de Deus, que ele estava olhando para lá, ele não estava olhando para cá. Botou os olhos no reino de Deus, nas coisas do alto, e lutou até o fim. Perseverou até o fim, porque a esperança dele estava nessa glória, de ver essa glória manifesta. Ele se gloriava nas tribulações. Amém, queridos? E não pode ser diferente conosco. Como a irmãzinha bem falou aqui, a pastora, a gente passa tribulação, todo mundo passa. Mas o mundo passa do jeito dele, a gente tem que passar do jeito que a Bíblia está dizendo que a gente tem que passar. Só assim a gente consegue perseverar. Você recebe um tapa, como Jesus disse, olha, receba um tapa aqui e dê outra face. Como é que você vai conseguir fazer isso se você não estiver olhando para cima?
Como é que você vai conseguir amar seus inimigos e fazer o bem a eles, eles fazendo mal a você, se você não estiver olhando para o reino de Deus e para a promessa de Cristo? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir amar uma pessoa que te quer mal. Se você estiver olhando para cá e para a justiça desse mundo, quer tomar lá da cá, não vai conseguir. A gente tem que mudar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento com o conhecimento do reino. Olhar para a glória do reino. Senão, babau, a gente não vai conseguir fazer o que Jesus falou que a gente tinha que fazer. Amém? Lá em Mateus 5, se você não quiser abrir, não precisa, você pode ouvir. Mas lá em Mateus 5, do versículo 10 ao 12, diz assim, ó, quando ele estava pregando o sermão da montanha, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele não está falando aqui da justiça do mundo, não, viu? Preste atenção, a justiça de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles, olha o que ele está prometendo, porque deles é o reino dos céus. Ele não está dizendo aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque vão ganhar um carro novo. Porque vão ganhar uma mansão. Porque vão ganhar sucesso neste mundo. Ele não está prometendo isso. Ele está dizendo, porque deles é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é muito maior do que qualquer riqueza deste mundo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Vos injuriarem quer dizer falarem mal de você, falar mal na sua cara, blasfemarem de você. Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, porque as pessoas vão mentir, disserem todo mal contra vós por minha causa. Nos culpam de coisas que a gente não fez por causa de Jesus. As pessoas fazem isso. O mundo faz isso com aqueles que servem ao Senhor. Culpam a gente de coisas que a gente não fez só para nos prejudicar. Mas a gente sabe quem está por trás, não sabe? Satanás. Satanás é o acusador. Então a gente sabe com quem estamos lutando. A gente não está lutando com pessoas, a gente está lutando com espíritos e potestades. Nós não estamos lutando com pessoas. As pessoas, nós temos que levar a mensagem do reino de Deus. E a gente não consegue, meus irmãos, eu repito, a gente não consegue fazer isso se a gente não estiver olhando para a glória do reino de Deus. A igreja, ela tem uma glória. A igreja tem uma glória. Que coisa gloriosa é quando um coral, né? Aparece aqui na frente com as vozes bem divididas, e aí eles começam com aqueles louvores maravilhosos, e você fecha os olhos e você pensa que está no céu. Muitas vezes, de tão esplendoroso que é, tão maravilhoso, e tão afinado, tão lindo que é. E a presença de Deus vem naquele lugar. Mas mais gloriosa é a glória do reino. Mais gloriosa, e a gente tem que lembrar, mais gloriosa e suntuosa e tremenda e especial é a glória do reino de Deus. Aleluia! Então nós somos capazes de enfrentar muitas tribulações e continuarmos alegres. Nós somos, porque quem dá essa capacidade não é o mundo. Quem está nos dando essa capacidade não somos nós mesmos, mas é o conhecimento que a gente deixou entrar na nossa mente e descer ao nosso coração, que é o conhecimento do alto. Conhecimento do reino do qual nós fazemos parte. É isso que nos faz enfrentar tribulações e continuar alegres. E ainda no meio das tribulações, a gente perseverar em dar a outra face. A gente perseverar em amar os inimigos. A gente perseverar em anunciar o reino de Deus, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo rejeitados. E continuarmos, e perseverarmos, e irmos, e fazermos. Chorando, muitas vezes, mas estamos lá. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa esperança, que eu estou falando aqui, ela não está fundamentada na promessa de um carro novo, na promessa de uma mansão, de uma casa chique.
de uma decoração chique na nossa casa. A gente não está com a fé fundamentada nisso. A nossa fé está fundamentada na vida eterna. Nossa esperança está fundamentada, está firmada, nossos pés estão colocados dentro do reino de Deus, aonde está a vida eterna. Olha só. 1 Coríntios 15, 13 ao 20, a gente vai ler. E preste bem atenção nessa palavra agora. Preste bem atenção. Porque a gente recebe muitas promessas. A gente escuta muita coisa. A gente recebe muito conhecimento misturado. Eu não estou dizendo dentro da igreja, não. Especialmente quando a gente sai. Satanás, ele é expert em oferecer um conhecimento misturado. E a gente, muitas vezes, toma como verdade. E esquece o que está escrito. Preste atenção. 1 Coríntios 15, 13 ao 20, a gente vai ler. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitassem, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem ou dos que morreram. Amém? A gente precisa se lembrar, porque Satanás, como diz a palavra do semeador, a parábola do semeador, ele rouba uma semente. E a semente que ele vai roubar de você não é a promessa de um carro novo, não é a promessa de sapatos novos, não é a promessa de mais dinheiro na sua conta. O que ele vai roubar de você é o conhecimento do reino de Deus. O que ele vai roubar de você é a lembrança do reino de Deus. O semeador saiu a semear. O que é que ele saiu a semear? Você leu a parábola? A mensagem do reino de Deus. Jesus explica no final aos apóstolos. Ele vai roubar a mensagem do reino de Deus do seu coração. E ele faz isso todo dia. Ele faz com gosto. Porque se você lembrar do reino de Deus, você vai se alegrar no meio da circunstância ruim. Se você se lembrar do reino de Deus e da sua justiça, você não vai temer mais notícias. As notícias ruins que vão chegar até você e a mim, a gente não vai temer. Mas só se a gente se lembrar do reino e da sua justiça infalível e tiver convicto. Amém? Então Jesus promete muitas coisas. O que é que ele promete? Ele promete paz. Uma paz que o mundo não pode dar, não é isso? Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Se antes a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é assim? Ele promete. Promete. A gente sabe que ele é fiel para cumprir. Ele promete nos guardar. Ele promete cooperar conosco quando a gente for falar do reino de Deus, porque assim ele fez com os apóstolos, cooperando com eles, não está escrito? Ele promete coisas boas. Mas tem uma promessa que ele fez. Abra lá em 1 João, capítulo 2, 24, 25. Esta deve ser o centro das nossas atenções. A gente não pode esquecer. Não pode de jeito algum esquecer dessa promessa. 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho
e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. O que é que está escrito aí? A vida eterna. Cuidado, isso é para mim, para vocês, é para todos nós, para não colocar a nossa esperança em coisas desse mundo, em promessas de homens. Porque a esperança que não vacila, a esperança que não duvida, a esperança que gera a perseverança que não desiste, a perseverança que insiste, é aquela que está fundamentada nesta promessa. É aquela que está fundamentada no reino de Deus. Por que você acha que muitas pessoas desistem de congregar? Por que é que você acha que muitas pessoas vão para missões em outros países e elas desistem, abortam? Onde é que estava a esperança dessas pessoas? Por que é que você acha que pessoas dizem, pastor, pastora, eu vou me responsabilizar aqui por este serviço na igreja? E começa e depois desiste. Por que você acha? Onde é que estava a esperança da pessoa? Ela estava esperando em quê? Em quem? Ela estava olhando para o alto? Será? Então a gente precisa ter cuidado. A nossa esperança está fundada no sobrenatural. Nós precisamos do sobrenatural. O reino de Deus não é deste mundo, ele é sobrenatural. O poder de Deus é sobrenatural. Não tem nada a ver com isso aqui. Se Deus quisesse, Ele poderia fazer a gente brilhar aqui, flutuar. Essas cadeiras virarem ouro. Mas Ele não precisa fazer isso. Ele já nos deu a sua palavra e tudo o que a gente precisa está lá nos aguardando e se manifesta. Eu sou testemunha de que se manifesta. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já viram milagres acontecer, não já? Já viram? Isso é o sinal de que o reino de Deus está operante. Se manifesta mesmo. Interage com isso aqui. E Ele é glorioso. A gente precisa se lembrar dele. Então, meus queridos, para fechar, a fé genuína e inabalável em Deus, ela está afirmada. E a palavra diz isso com todas as letras, em algo que não se vê. Você está vendo o reino de Deus? Nós estamos vendo aqui o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é a representação. E nós temos muitas falhas, e nós erramos. A igreja é a embaixada do reino de Deus na terra, mas nós somos cheios de falhas. Nós não conseguimos exprimir a glória do reino de Deus como ela é. Então, se a gente não estiver firme e não estiver ciente dessa glória, não estiver ciente de como é o reino de Deus e como ele funciona, não vai ter fé inabalável, porque a sua esperança vai estar na glória deste mundo. Não saiu dela ainda. A gente tem que transferir a nossa esperança. Se somos novas criaturas, se somos nascidos de novo. Amém? Se você já sabe isso que eu vou ler, não precisa você abrir, não. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Você está esperando aonde? Nós estamos esperando em quê? Uma casa nova? Bens materiais, lucro nesse mundo? Se a sua fé estiver nisso aí, então é uma fé abalável. Porque logo tudo passa. Tudo passa. O que é que não passa? O reino de Deus e a sua justiça. A palavra do Senhor não passa. Quem está firmado nela não pode ser abalado e espera em algo que vai se cumprir. Não falha.
Para fechar e terminar, Salmos 112, versículos 6 e 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Se lembrarão dele, bem. Porque a lembrança que um justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, traz, aquele que andou segundo aquilo que Cristo ensina, a lembrança que ele vai deixar depois que ele deixar esse mundo aqui é uma lembrança boa. Então, se a gente sair daqui, se a gente falecer, se a gente deixar esse mundo antes de Jesus voltar, nós temos que ter deixado um bom testemunho aqui. Para que as pessoas se lembrem de nós bem. Aquele sim, aquela sim foi uma serva, foi um servo de Deus. Aquele sim anunciou o reino de Deus. Olha o que a palavra diz: o justo jamais será abalado. Uma fé inabalável, ela é proveniente de uma esperança consciente do reino de Deus, fundada nele. Não teme mais notícias. Sabe? Eu já estou lá no Salmo 112. Não teme, não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Confiante no Senhor, porque foi o que ele falou, que foi o que ele prometeu. Não é confiante na imagem de Jesus, que é linda. É confiante no que ele disse, no que ele prometeu, nas promessas. Ainda que você não esteja vendo, você sabe que ele vai cumprir, sem falhar. Amém? Quantas vezes você já recebeu más notícias? Muitas, né? A gente já recebeu. Olhe, fulano, sinto muito em dizer, mas não tem mais jeito. Está perdido. Eu acho que você teve um prejuízo aí de alguns milhões. Eu acho que a sua casa foi destruída pela enchente. Ah, fulano, eu acho que nesse exame aqui, eu sinto muito lhe informar, mas você está com câncer. Eu sinto muito lhe informar, mas você vai ter que fazer uma cirurgia de risco, porque o seu problema só é resolvido com cirurgia e ainda há uma possibilidade de ela não dar certo. São más notícias. Mas se a nossa esperança estiver naquilo que Jesus prometeu, a gente não vai ser abalado. Não vai temer. Não teme. Você não se apavora, você nem se abala. Você simplesmente diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu tenho certeza. Não tem ameaça. Eu vou te matar. Você recebe um telefonema anônimo, eu vou acabar com a sua vida. Eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos. Amém? Vou terminar e vou encerrar com essa pergunta. Você sabe qual é a glória do reino de Deus? Você já viu o reino de Deus? Não, né? Mas pela palavra nós sabemos qual é a glória. Você sabe? Além das ruas de ouro, além das construções maravilhosas, qual é a glória do reino de Deus? Para que a gente se lembre dela. Para que a gente fique com ela bem viva na memória. Qual é a glória do reino de Deus que a gente tem que anunciar? Salmo 145 diz lá, o que é que nós devemos anunciar é este mundo. É a glória do reino de Deus. Qual é a glória deste reino ao qual nós pertencemos? Lá não há maldade. Isso constrange tanto. Quando a presença de Deus desce, quando a gente está louvando e adorando o Senhor, que a presença de Deus se manifesta, é tão constrangedor que às vezes pessoas se prostram, elas caem no chão. Não tem maldade. Gera um arrependimento rápido no nosso coração. Não entra maldade. Isso é glorioso. Lá é limpo de maldade, não tem maldade. Deus é santo e tudo que existe no reino de Deus é santo, sem maldade. Esta é a glória.
É o resplendor que a gente precisa lembrar e anunciar ao mundo. Porque o mundo, ele está enxergando uma glória, como eu disse a vocês. Uma glória. O mundo tem uma glória suja, que brilha, mas por trás do brilho tem uma sujeira terrível. A glória do reino de Deus, não. É esta glória que nós devemos lembrar. Não tem maldade, não tem doença. Não há doença no reino de Deus. Não tem doença. Todo mundo tem saúde, ninguém fica doente. Isso é glorioso. É uma glória. A gente precisa anunciar isso ao mundo. Não tem doença. E quando a gente diz, olha, no reino de Deus não tem doença, quer a prova, em nome de Jesus, recebe cura. Porque você é canal. É assim que se anuncia o reino de Deus e a glória se manifesta, meus irmãos. A gente precisa dessa ousadia, mas essa ousadia não vem se a gente não tiver convicto, olhando para o reino, vendo que lá há saúde. É assim que se anuncia o reino de Deus. E aí Deus te fala, vá na casa de fulano e cicrano e leve aqui uma feira. Leve esta feira aqui porque ele está numa necessidade, ele nem sabe que Deus falou com você. Aí você, faz aquela feira e Deus te dá a capacidade de fazer. Chega lá, bate na porta da criatura. Fulano, Deus me mandou aqui trazer essa feira, porque no reino de Deus não tem falta de nada. Tome, receba. O reino do qual você faz parte não tem falta de nada, receba. É assim que se faz. Fale do reino. Deseje o reino, deseje que ele se manifeste. Use as coisas que Deus te dá. A glória do reino de Deus é a suficiência de tudo também. A glória do reino de Deus é a falta de dor. Não tem sofrimento lá. Você chega para a criatura, ela está se acabando, sofrendo, opressão. Dentro de casa, muitas vezes, filhos, marido, esposa sofrendo opressão dentro de casa. E aí você chega cheio do reino de Deus, da glória do reino de Deus, pronto para entregar. E aí você chega para a criatura e vê ela naquela situação. E aí você diz, ela te relata tudo, todo o sofrimento dela. Aí você diz, há um lugar onde não há dor nem há sofrimento. Em nome de Jesus, impõe as mãos e ore. É o reino de Deus. Fale dele. Ele se manifesta, meus irmãos. Mas é assim que tem que ser. Tudo é para anunciar o reino de Deus. Nós temos isso nas nossas mãos. E muitas vezes nós não estamos usando. Muitas vezes a gente ora, mas não se lembra do reino. E aí as coisas demoram para se manifestar. Ou nem se manifestam às vezes. Porque a gente não está sabendo como fazer. Amém? Eu queria encerrar por aqui. Que a gente possa se lembrar disso e lembrar que a nossa fé em Cristo ela é inabalável. Amém?